Olá, oitavos anos, professora Sueli vai trabalhar com vocês dias 4 a 8 de maio. A nossa apostila é a Universitário, páginas 35 a 40. Conteúdo, frase e oração, hora da leitura, texto 2, romance infanto-juvenil, fragmento, explorando o texto, algumas questões, tipos de sujeitos simples e compostos. Vamos ver um pouquinho de núcleo, gramática. Então, este vídeo se refere um pouco à gramática. Então, reflexão sobre o uso da língua, frase e oração. Então, frase é todo enunciado de sentido completo. Então, a frase ela pode ser formada por apenas uma palavra ou por mais de uma palavra. Silêncio, anoiteceu, está chovendo, Marcelo acabou de chegar. Então, a partir do momento que você entende o contexto de uma situação, é uma frase. A professora pede para vocês fazerem a leitura da página 34 para vocês responderem a questão 1 e 2. Frases nominais. Frases nominais, há ausência de verbos. Parabéns, exatamente, muito bem, Reinaldo, certíssimo, certo, professora. Essas frases, professora retirou do texto que eu vou ler para vocês. Então, são frases nominais. Há ausência de verbos. Então, essas frases você já conhece. Olá, fogo, silêncio, ladrão, bom dia, boa noite, Feliz Natal, ótimas férias. Então, são frases nominais. Do outro lado, a professora deixou exemplos de orações para vocês. Na verdade, é o primeiro parágrafo do texto do livro de vocês, da página 38. Foram 5 tardes de muito estudo e Reinaldo tinha um único objetivo, por isso tratou de prestar atenção às lições de Ricardo e raciocinar, aprendeu direitinho o que queria. Então, esses em destaque são verbos. Então, eu tenho 7 verbos, eu tenho 7 orações. Então, cada verbo eu conto como uma oração. Seguindo, a professora já explicou essa parte para vocês, importante saber. Então, vamos abaixo, mãos à obra. Então, temos aqui ao lado o anúncio publicitário. Então, leio o anúncio ao lado. A frase principal desse anúncio, craque, o fim de seu mundo, em uma tragada. É verbal ou nominal? Então, digo que verbal é a mesma coisa, é verbo. E a nominal é quando não tem verbo. Por quê? Então, vocês lerão esta parte, se tiver verbo, verbal, se não tiver, nominal. Então, vocês irão explicar o porquê. Abaixo, letra B, podemos considerar essa frase uma oração? Digo para vocês, se tiver verbo, é uma oração. Se não tiver verbo, não é uma oração. Vocês irão explicar. C. Reescreva a frase principal do anúncio empregando os verbos sem alterar a mensagem. Então, vocês irão voltar e reescrever a frase. Letra D. Considerando a campanha do anúncio, escreva uma frase empregando o modo imperativo. Então, é em referência ao anúncio desse anterior. Então, número 2. Leia outro anúncio prestando atenção na relação estabelecida entre as palavras e a imagem. Então, agora vocês irão para este anúncio, olhar a imagem e as frases. Qual é o objetivo desse anúncio? B. Considerando apenas a imagem, seria possível reconhecer o objetivo do anúncio? Por quê? Vocês farão a leitura para dizer o objetivo do anúncio, dizer o porquê. Que relação há entre as frases e a imagem que compõe o anúncio? Então, vocês farão a leitura das frases e da imagem. Então, vocês verão que são 3 frases. D.
No enunciado, droga é uma armadilha. Você sabe disso, seu filho não. A frase destacada é nominal ou verbal? Então, a frase destacada é esta daqui: droga é uma armadilha. Você sabe disso, seu filho não. Então, o que está entre aspas. E a frase converse com ele também constitui uma oração. Por quê? Então, vocês veem que tem um verbo, então é uma oração. Então, vocês vão justificar por que é uma oração. Tá vendo? Ó, tem um verbo. Seguindo, modos verbais. Então, indicativo indica certeza de uma ação, subjuntivo, possibilidade, incerteza, duvidoso, imperativo, conselho, pedido, ordem, solicitação, proibição. Então, aqui vocês vão determinar o modo verbal. Se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, aqui eu tenho o verbo é e aqui eu tenho o verbo converse. Então, vocês vão dizer se é indicativo, se é subjuntivo ou se é imperativo. Então, aqui é uma colinha para vocês. A professora agora vai ler para vocês o texto para esta aula, hora da leitura. Foram 5 tardes de muito estudo, e Reinaldo tinha um objetivo a atingir. Por isso tratou de prestar atenção às lições de Ricardo e raciocinar. Resultado, aprendeu direitinho o que queria. Hoje vou dar um show, garantiu a uma colega no início da aula, alguns dias depois. Era só esperar a professora chamá-lo e pensou. 20 minutos passados bateu a impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos das orações que Márcia pedira. Parabéns! A professora cumprimentou os acertos. Reinaldo levantou a mão. Olhava para a primeira oração escrita no quadro. Ela era: o time da escola venceu os visitantes por 2-0. O sujeito da oração, o time da escola, tinha sido sublinhado. Só para confirmar, professora, Reinaldo esclareceu o motivo do à parte. Time é o núcleo do sujeito. Time é o núcleo do sujeito? Exatamente, concordou Márcia. Eu sabia, exclamou o garoto para marcar que sabia mesmo. Algumas caras de espanto, outras de gozação que viraram para ele. Com o canto do olho, Reinaldo pescou o olhar que lhe interessava. Parece que Valéria tinha gostado da exibição. Eduardo não gostou nem um pouco. Resolveu se intrometer, falando com a professora. Esse negócio de núcleo do sujeito a gente ainda não aprendeu, disse numa queixa. Gol contra. Reinaldo aproveitou, continuou o show. Falou de peito cheio para os colegas. O núcleo é a palavra central do sujeito, a mais importante de todas que fazem parte do sujeito. No caso, trata de time. Time é o elemento principal, o vencedor dos visitantes, e se voltou para Valéria, lembrando. Com a modesta participação dos meus passes para o Chico. A classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tinha tomado chá de enciclopédia? Até Márcia estava calada, como todas as atenções continuassem nele. Reinaldo soltou mais um exemplo. Naquela outra oração, a professora de matemática não veio hoje. Professora é o núcleo do sujeito, é a palavra que exerce o papel central. Como é que dá para garantir isso? Perguntou a Regininha, lá no fundo da classe. Reinaldo não vacilou. Se a gente tirar a palavra professora, a oração fica até sem sentido. A de matemática não veio hoje, repetiu Reinaldo em voz alta. Fica sem sentido mesmo, concordou Valéria. Amigo de Eduardo, Felipe, sussurrou alguma coisa em seu ouvido. O garoto levantou a cabeça. Seus olhos brilharam. E você sabe dizer, Reinaldo, se esse sujeito é simples ou composto? Perguntou Eduardo, certo de que colocava o colega contra a parede. Quero ver ele sair dessa, comentou Felipe, apertando a mão do amigo.
Muita gente ficou de orelha em pé para escutar a resposta. Márcia ainda não ensinara a classificação do sujeito. Para a maioria da turma, esse assunto não podia ser coisa fácil. É sujeito simples, Reinaldo respondeu, superior. Só tem um núcleo, professora. Aliás, como eu já disse. Todo mundo se voltou para Márcia, esperando a confirmação. Muito bem, Reinaldo. A professora estava mesmo surpresa. Continue assim. A essa altura, o garoto queria mesmo esbanjar. Aí no quadro só tem uma oração com sujeito composto. Meu irmão e a prima de Maria foram ao cinema. Reinaldo foi em frente. Dá licença, Márcia. Chegou até o quadro, grifando as palavras irmão e prima. Estas são as palavras principais dos sujeitos, são seus núcleos. Quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, ele é um sujeito composto. Certo, professora? Certíssimo. O sinal tocou. A confusão da saída começou. Reinaldo largou o giz, foi buscar o material na sua carteira. Antes parou ao lado de Valéria, respirou fundo. Não era má ideia um cineminha hoje à tarde, convidou. Se a minha mãe deixar, a menina sorriu, me telefona. Na volta para casa, Teleco estranhou o silêncio de Eduardo. O que é que está acontecendo com você? Quis saber curioso. Não dá para explicar, resmungou Eduardo carrancudo. Na sua idade você não vai entender. A diferença de idade dos dois era pequena, mas Eduardo a usava quando queria evitar que Teleco se intrometesse nas suas coisas. O irmão menor ficava bravo. Deixa de ser crica. Eduardo precisava desabafar. É a Valéria, você sabe, falou vagamente. Se soubesse, não estava perguntando, retrucou Teleco, impaciente. Aqui vocês vão responder as questões, tá? Sobre o texto, bom? É a interpretação. Aqui nós vamos para as questões finais. Então, a professora retirou algumas frases desse texto para explicar para vocês. Sujeito simples, composto, mas só tem uma oração, né? Sujeito composto, e eu acrescentei uma construída por mim. Então vamos lá, sujeito simples. Reinaldo levantou a mão. Quem levantou a mão? Reinaldo. Então nós temos um sujeito simples, o núcleo é o Reinaldo. Então aqui a partir do verbo eu tenho o predicado. Frase 2. Eduardo não gostou nem um pouco. Quem não gostou nem um pouco? O Eduardo. Então, aqui eu tenho o sujeito simples, o núcleo é o Eduardo. Então, a partir não gostou nem um pouco, eu tenho o predicado. O sinal tocou. Sujeito simples, o sinal. Núcleo, sinal. Então, o núcleo, esse O não faz parte do núcleo, então o núcleo é apenas uma palavrinha, tá bom? Apenas uma expressão. Então aqui, a 4, a professora cumprimentou os acertos. Quem cumprimentou os acertos? A professora. Então aqui a professora, sujeito simples. O núcleo, professora. Aqui eu tenho o predicado, cumprimentou os acertos. Sujeito composto. Então, sujeito composto, tenho aqui, tirei também do texto, meu irmão e a prima de Maria. Quem foram aos cinemas? Meu irmão e a prima de Maria, sujeito composto. Então, núcleo, meu irmão, prima de Maria. Então, aqui eu tenho o predicado, foram ao cinema. Aqui a professora fez um último, o sujeito composto. Os alunos, professores, pais e direção aguardam com ansiedade o retorno às aulas. Então, aqui eu tenho o sujeito composto, os alunos, professores, pais e direção. Então, núcleo, alunos, professores, pais, direção. Então, núcleo, aqui eu tenho o predicado. Então, nós nos veremos nos próximos vídeos.